Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de genética. Normalmente as pessoas se assustam só de ouvir o termo genética, acham que genética é uma coisa muito complicada, mas eu vou mostrar para vocês que isso é um mito. E você pode aproveitar, olha, o fato de muita gente não querer estudar genética, achar que é muito difícil para se dar bem no vestibular, que maravilha. Na prática, aí todo mundo tem a ideia básica de genética em mente. Isso porque a genética, minha gente, trata de hereditariedade. Não existe ninguém que tenha dúvida de que se um cachorro der cria, todos os filhotes vão ser cachorros. Não tem ninguém que pense que vai nascer um gato aí no meio. Isso é porque a gente entende a ideia básica da genética, que é a hereditariedade, a capacidade que o indivíduo tem de passar suas características para gerações seguintes. É exatamente isso que estuda a genética. Os pais, então, transmitem as suas características para as próximas gerações. Na verdade, não está transmitindo as características em si. Ele está transmitindo a receita para que essas características sejam feitas. E onde estariam essas receitas? Nos genes presentes aí nos gametas dos pais, tanto do pai como da mãe. Antes de ver o que é o gene, vamos entender onde é que eles ficam. Dentro de cada uma de nossas células existe um núcleo. É lá no núcleo que fica todo o nosso material genético, certo? Vale a pena lembrar aqui que todas as células têm o mesmo material genético, não importa qual o tipo de célula seja. As células dos nossos olhos têm o mesmo tipo de material genético das células do nosso fígado. Olhe para isso. A diferença é que eles estão se manifestando de forma diferente, mas o material genético é o mesmo. No núcleo, o material genético ele se apresenta na forma de cromossomos. E os cromossomos são as formas condensadas, né, de uma grande molécula chamada DNA, que é que contém aí todos os nossos genes. O DNA é uma molécula muito longa, de forma de escada, onde cada degrau dessa escada representa uma base nitrogenada. Existem 4 tipos de bases nitrogenadas que compõem a molécula de DNA. A adenina, guanina, citosina e timina. Podem ficar tranquilos com esses nomes que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente de forma detalhada em outra aula. Por enquanto, o que importa saber é que essas bases nitrogenadas elas vão se intercalando, formando um código semelhante a um código de barras. Ele pode ser lido, traduzido pelas nossas células e transformados aí em características físicas. Cada parte dessa longa molécula de DNA que tem uma função é chamada aí de gene. Os genes, então, não são sinônimos de DNA. Os genes são partes do DNA e eles podem ter tamanhos variados, certo? Então, até agora, as informações que eu passei para vocês servem para localizar onde estão essas informações genéticas. Elas estão nos genes, que são uma parte do DNA que se apresenta condensado na forma de um cromossomo, que está no núcleo de cada uma de nossas células. Entendido isso, vamos para mais alguns conceitos, certo? É extremamente importante entender a diferença entre genótipo e fenótipo. Quando a gente fala do gen, para algumas características, a gente está falando do genótipo. Quando a gente fala da característica em si, certo? A manifestação física dela, aí a gente está falando do fenótipo. Vamos ver um exemplo para poder entender melhor? Então, a cor da nossa pele é definida geneticamente. Então, uma pessoa pode ter genes para ter uma pele mais clara. Porém, a cor da pele vai depender do tempo que ela fica exposta ao sol, que pode fazer com que ela tenha um tom de pele mais escura. Então, nesse caso, o genótipo define que a cor da pele vai ser mais clara, mas o fenótipo
pode ser um pouco diferente, porque o fenótipo é a junção do genótipo com o meio ambiente, um ambiente aí. A cor da nossa pele é definida geneticamente. Então, uma pessoa pode ter genes para ter uma pele mais clara. Porém, minha gente amiga, a cor da pele vai depender do tempo que ela fica exposta ao sol, entendeu? E pode fazer aí com que ela tenha uma cor de pele um pouco mais escura, certo? Então, neste caso, o genótipo define que a cor da pele vai ser mais clara. Mas o fenótipo, que pode ser um pouco diferente, porque fenótipo é a junção do genótipo com o meio ambiente, Agora, aproveitando aí esse exemplo, você sabe que a característica de cor de pele é passada parte pelo pai e parte pela mãe. Por isso, os nossos cromossomos estão sempre em dupla, onde um é de origem materna e o outro é de origem paterna. Um é quase cópia do outro. A diferença, minha gente, está nos genes, que apesar de ocuparem a mesma posição e terem as mesmas funções, eles podem ser um pouco diferentes, né? Por conta dos nossos pais aí, que têm características diferentes, certo? Por exemplo, quando um gene da característica do pai é igual para a mesma característica da mãe, a gente chama esse alelo de homozigoto, certo? Já quando esse gene é diferente, a gente chama esse alelo de heterozigoto. Atenção, estudantes.